Boa noite, pessoal. Sejam todos e todas Boa bem-vindas. noite. Vamos tô recomeçando a boa noite para gravar. Mas, ó, falando sobre o caderno de temas, lembra sempre, o objetivo do tema é atrair a nossa atenção para aquela questão que nós temos dificuldade no dia a dia. Então, obviamente que nós não vamos conseguir, como segundo tema, tema 1, ser sempre educado, ser sempre aquela pessoa que vai estar ouvindo, vai estar sempre sendo um conselheiro. Não. O objetivo do tema é que você comece a perceber em que situações você não consegue ser mais educado, no sentido de saber ouvir mais, de ter um tom de voz mais harmonizado na hora de uma discussão. A ideia é que você comece a reconhecer os comportamentos que você tem e que podem ser transformados. Comportamentos esses que já não me fazem bem, para que você comece a conseguir diagnosticar, porque muitas vezes a gente passa por situações no nosso dia a dia que poderiam ser evitadas se nós tivéssemos o comportamento como nós imaginamos que teríamos. É comum, às vezes, para a gente ter ideia, quando alguém diz assim, eu digo assim, eu tive uma discussão com o Akhenaton e ele foi muito grosseiro comigo. Aí a pessoa diz, mas como assim, pessoal? Eu estava falando num tom harmônico, estava conversando, eu só estava questionando e ele veio com quatro pés. Mas, de repente, quem estava presente vai dizer, não, Zivaldo, você foi muito agressivo. Você já começou indo assim, como se questionando se Akhenaton estava ou não falando sério. Então, eu percebi que eu achava que eu estava sendo, eu era a vítima. E, na verdade, é quem disparei a reação de Akhenaton para responder de forma mais grosseira, entende? Então, a ideia do tema é chamar a atenção para isso. E isso que Akhenaton está fazendo, de vivenciar, não precisa você escrever logo. São 3 semanas que a gente está tendo o tema, vai vivenciando. E aí, faltando poucos dias, ou no dia mesmo da última aula, aí anota, faz uma anotação de até 2 páginas. Pode ser uma frase, uma coisa curta, faz a sua anotação de como Eu você não vive. consigo nenhuma folha, imagine duas. Não tem problema. O importante é que você Eu não exercite. escrevi nada. Meu Não, Deus. não precisa escrever agora. É só nós vamos ter mais uma semana ainda. Tenta vivenciar e você pode escrever assim, ó, dona Yara, não consegui vivenciar, me esforcei, mas não consegui ter. Pode escrever, não tem problema. O importante é criar o hábito de observar e anotar. Vamos dizer, um exemplo. Eu tive essa semana uma discussão com minha irmã, nós somos sócios também, nós temos uma academia, nós somos sócios. E aí a gente teve uma discussão, claro que foi uma discussão que não foi chata, mas não foi uma discussão agressiva, mas foi uma discussão que poderia ter sido evitada. Eu não consegui ser educado, demonstrar minha educação em relação a dela. E ela foi meio agitada, eu fui agitado e respondi grosseiramente. Aí, Luzivaldo, mas você já passou por esse tema. Exatamente. Mas eu percebi logo depois o quanto eu poderia ter sido diferente. E aí eu tentei reorganizar o fato que aconteceu, ressignificar o fato que aconteceu, para que não ficasse uma situação ruim entre eu e ela, porque a gente convive todos os dias, a gente é sócio da mesma empresa, a gente tem que estar, nós precisamos estar alinhados. Então, o que o tema fez por mim? Me chamou a atenção depois que eu tive a reação. Oswaldo, mas não era para você não ter tido mais essa reação. Você não já fez escola? As transformações, lembre, elas são lentas. Nós Para estamos. mim tá sendo muito difícil, porque desde que começou a aula tá acontecendo muitas coisas comigo, assim. Muito doente, muito doente. E agora, por esses dias, eu levei uma queda. Mas E o que assim, acontece esses é que 3 dias foi de cama que eu fiquei. a gente começa a acontecer algumas coisas, porque a gente começa a ter um olhar mais apurado para determinados detalhes de nossa vida, né? Isso pode acontecer, dona Yara, mas é assim mesmo. A gente vai com confiança, com paciência, porque, gente, o objetivo nosso de transformação não é o objetivo de uma vida, ele é o objetivo das nossas reencarnações, o aprimoramento espiritual. Então, não vamos ficar agoniados, querendo que as coisas aconteçam mais rápido do que o que elas devem acontecer. Tem um psicólogo, Marcos Lacerda, que eu já citei ele algumas vezes aqui, que ele diz uma coisa bem interessante. Aprenda a submeter-se aos acontecimentos da vida.
Tem coisas na vida que nós não vamos mudar e não serão alteradas por mais que você reze. Nós precisamos nos submeter a elas. Agora, rezar, ter um olhar espiritual sobre essas coisas nos vai dar, nos possibilitará a paciência e a tranquilidade para que a gente consiga passar por elas. Então, lembre-se, muitas coisas na vida da gente, a gente vai ter que só se submeter e deixar que elas aconteçam e ressignificando a minha percepção, o meu sentimento com essas coisas. Isso é o que nós podemos fazer em algumas situações. O que eu digo a vocês é muito, porque esse comportamento de ter paciência, ter compreensão dentro da vida, a gente só consegue com a evolução espiritual nossa. E um ponto importante, que é o que a escola se propõe, é chamar a atenção para o lado espiritual no seu dia a dia. Que nós tenhamos sempre a atenção de que nós somos espíritos e que nós vivemos uma vida física, mas nós somos espíritos. Claro que é importante a vida física, é importante, se não fosse importante, nós não reencarnaríamos. Mas nós temos que lembrar a todo momento que nós somos espíritos vivendo uma experiência na matéria. Nós somos espíritos. Isso faz toda a diferença em nossas vidas, porque vai fazer por onde você começa a observar que muitos dos acontecimentos na Terra, dos acontecimentos do seu dia a dia, que lhe causam dor e sofrimento hoje, eles podem ser menos sofridos. Lembra que eu falei em uma das nossas aulas sobre a diferença de dor e sofrimento? Aí hoje eu estava assistindo um vídeo, eu esqueci agora o nome de um ator da Globo, que ele é um humorista. Tinha quadros no Zorra Total, eu gosto muito dele, para me fugir o nome dele agora. Mas ele tem um canal no YouTube que uma vez por semana, toda terça, ele bota um vídeo, é como ele coloca assim, é como se fosse a terapia da semana. E essa ele falou de uma passagem de um podcast que ele teve na época da pandemia, que ele levou o pastor Caio Fábio. E ele disse que o pastor falou uma coisa interessante do Caio Fábio, que a gente já falou aqui, que a dor é inevitável, mas o sofrimento ele é sempre uma escolha. E aí o pastor Caio Fábio cita que da perda do filho dele. Ele teve um filho que morreu vítima de um acidente que poderia ter sido evitado. Uma mulher, por um acidente de trânsito, acabou matando o filho dele. E ele sentiu muita dor pela perda do filho. Ele diz, né? Até hoje eu sinto a dor da perda. A dor dele não estar aqui comigo presente, mas eu não sofro. Logo depois do acidente que meu filho veio a falecer, ele foi atrás da mulher que cometeu o crime. Foi um crime. E ela estava sendo julgada e tal. Ele foi até ela e disse: se você espera alguma. Para você seguir, você espera alguma compensação, eu vim lhe dizer que eu lhe perdoo. Não tenho mágoa do que você fez, do que aconteceu, eu lhe perdoo. Eu quero que você entenda que você, de minha parte, não existe mágoa, não existe necessidade de justiça, nem de você ter que pagar diante de mim. Eu lhe perdoo pelo que aconteceu. E ele diz que isso tirou um peso dele, tirou um peso dela, porque ela já sofria por ter cometido o que aconteceu. E ela diz a ele que estava sofrendo muito com isso. E ouvir essas palavras dele a fez tirar um peso e conseguir ressignificar a própria vida. Aí ele diz isso interessante. Eu não sofri, mas senti dor, a falta, a saudade, mas eu não sofri mais, porque o sofrimento é uma escolha. E é exatamente isso que nós queremos chamar a atenção na escola. O sofrimento é sempre escolha. Como assim, Luzivaldo? Um fato acontece, eu sinto dor, eu sinto saudade, mas ficar ressentido, ficar repisando, voltando àquela situação, isso gera um sofrimento desnecessário. Porque a gente sofre, porque a gente esquece que nós somos espíritos, que nós temos uma vida eterna, que nós não morremos quando o corpo se acaba, que nós continuamos seguindo a nossa vida, que as pessoas nossas familiares que não estão aqui mais hoje, nossos amigos, nossos entes queridos, eles continuam existindo, eles não deixaram de existir. Então, isso faz toda a diferença quando nós passamos a trazer isso para a nossa vida. Aí você diz assim: ah, mas eu sou espírito, eu acredito em vida após a morte. Mas você acredita em vida após a morte, na sobrevivência do espírito, 24 horas no dia? Você, quando você passa por certas situações de sua vida, você lembra que você é um espírito? Porque o comum é a gente esquecer e acabar trocando os pés pelas mãos, agindo de forma incoerente com o nosso entendimento de que nós somos espíritos.
Então, os temas, eles vão nos ajudar a essa lembrança. Eu sou um espírito vivendo uma experiência no corpo físico, o que é muito importante. Então, tenham paciência, tenham tranquilidade, não fiquem muito agoniados. Ah, eu quero já mudar, eu quero já ser assim. Não, as coisas não acontecem assim. As coisas vão acontecendo no tempo que é necessário, no tempo que eu for desenvolvendo. E qual é esse tempo, Luzivaldo? No tempo que eu me preparo, no tempo que eu consigo abrir e enxergar as coisas da minha vida. Como eu estava falando para a Dona Yara, às vezes a gente começa a fazer atividade da escola e começa a ver, poxa vida, tanta coisa ruim acontecendo, e isso não acontecia antes da minha vida, acontecia. Só que agora você aprimora o seu olhar e a sua atenção e começa a perceber isso de forma mais enfática. E isso é importante, mas você deve entender o seguinte: vou falar que nem minha psicoterapeuta fala, é importante você olhar o todo. Aconteceu uma coisa ruim, mas e o todo do seu dia? E o todo da sua semana? E o todo do seu mês? Né? A gente tem que estar sempre lembrando. Quando eu sinto que eu sou um ser espiritual numa experiência material, eu começo a conseguir enxergar o todo e não só os detalhes. Ok? E vamos fazer o caderno de tema. Eu sempre mostro para vocês, o meu está aqui, ó. E eu estou vivenciando o tema essa semana, viu? Esse aqui, deixa eu ver se eu de tema. O meu é Eita, eu verde. pensei que era o meu. Eita, eu pensei que era verde, Não, azul. a cor não importa, pode ser o azul. A sugestão foi ser É, azul. tem Eu, nada aqui. eu tenho um azul também, é que eu fiz dois, ó. Olha o azul aqui, ó. Eu comecei no azul, aí o azul lotou, né? Eu enchi o azul, Nada, nada. Tá liso, aí liso. depois fui pro verde, que é o que eu tinha disponível. Mas tranquilo. Ok, pessoal, nessa parte do caderno de temas. Alguma dúvida que queiram tirar? Ou alguém quer fazer algum comentário como a Kenata, que já está vivenciando? Fiquem à vontade. Todo mundo em silêncio, né? Luzivaldo, Olha, nós. Hã? eu vou fazer um comentário. Eu percebia assim, né, sobre esse tema também. Eu percebo que muitas vezes eu projetava sobre o outro as minhas sombras, projetava sobre o outro as minhas raivas, inquietações, os meus defeitos, e achava que o outro estava errado e equivocado. E só que na verdade muitas vezes o outro ele funciona como espelho, né? E aí eu começo hoje depois desse processo, né? Durante esse processo a observar por que que eu estou sentindo raiva, por que que eu estou sentindo ódio nessa discussão nesse momento, por que que fulano me disse isso e eu estou sentindo aquilo? Porque na verdade não é o outro, é a gente, não é o outro, é a gente. O outro ele pode falar o que ele quiser, pode fazer o que ele quiser. A gente tem que encontrar dentro da gente esse local seguro de paz que eu estou buscando construir através aí da escolinha, através dos aprendizados do Evangelho. Não é fácil, mas eu estou buscando construir, porque o outro ele pode ser o que ele quiser. A gente é que não pode se deixar como é que se diz, influenciar ou até mesmo projetar nossa sombra no outro, né? Era esse o comentário. E isso que você falou é sensacional, Kenata, porque é o seguinte: enquanto a gente ficar com foco no que o outro deveria, no que o outro poderia, no que o outro não deveria ou não poderia, nós estamos perdendo aí, vamos dizer assim, vou fazer que nem a Adenauer diz, nós estamos perdendo aí 80% da nossa encarnação. Porque a nossa encarnação é um compromisso individual. A do outro é dele. Então, o que eu tenho que focar é no que eu posso fazer com o que acontece comigo e não ficar me preocupando com o que o outro deveria. É onde tem aquela questão, eu tenho que me submeter ao que o outro é. Pronto, ele é isso, não vai dar mais do que isso. Então, mas e eu? Como é que eu me posiciono diante disso? E aí você diz uma coisa muito interessante, que é exatamente começar a observar isso. Aquele comportamento que o outro tem, aquela ação que ele tem, que eu estou condenando, está me desagradando, eu faço ela? Em que momento da vida? Com quem? Será que eu não me comporto? Outro dia eu estava dizendo, eu estava conversando com um pessoal, uns alunos na academia,
E aí eles falaram sobre um crime que teve. E eu comentei assim, uma reação que o indivíduo teve. Eu comentei assim, eu fico pensando se eu agiria diferente na situação. Aí uma amiga disse, claro que você agiria, eu disse, eu não sei. Eu não sei, sabe por quê? Porque a gente não sabe o que o outro passou, o que ele estava sentindo. Ó, eu tenho um amigo aqui de Juazeiro, espírita, que a gente, num grupo de estudo sobre o livro dos Espíritos, ele disse uma coisa muito interessante uma vez. Isso foi mais ou menos por volta de 96, 97. A gente tinha um grupo de estudo lá no Moreira Rego, aqui na cidade de Juazeiro, da Bahia. E ele disse uma vez, quando a gente chegou no capítulo sobre essa questão de ser um indivíduo melhor, uma pessoa melhor, de realmente viver as virtudes, era aquele capítulo que tem aquela pergunta: o que é caridade? Como entendia Jesus? E aí ele narrou um fato que aconteceu com ele. Ele estava fazendo a reforma da casa dele, então, isso nos anos 90. Então a porta de madeira estava sem os vidros. Era uma porta de madeira, essas mais antigas, né, que tinha aqueles vitrozinhos. E aí, dormindo com a família, a casa estava com o muro ainda assim escorado, o portão, dormindo com a família, ele ouve um barulho. Ele ouviu um barulho. E a esposa acorda ele, tem alguém tentando entrar em casa. Estava ele, a esposa, três filhos pequenos, duas moças, mais ou menos de 9 e 10 anos na época, e um rapazinho. Aí um barulho, elas estão um barulho, estão tentando entrar. Aí ele desceu, era um casa de andar, e ele viu um indivíduo com a mão pela parte que não tinha vidro, tentando alcançar a maçaneta para abrir. Ele espírita, há muitos anos, palestrante espírita, trabalhador do centro, ele disse que a reação dele foi, ele viu uma enxada dentro, o pessoal estava trabalhando para mexer o cimento, ele pegou essa enxada e disse, Luzival, eu usei toda a força que eu tinha, o meu objetivo era matar, porque me passou na cabeça assim, esse cara está armado, esse cara vai entrar, ele me mata, ele estupra minhas filhas, ele mata meus filhos. Ele disse que eu bati com tanta força, bati, empurrei assim pelo vidro, que o indivíduo caiu por cima do portão que estava escorado e caiu, foi um barulho danado, caiu. Eu olhei e achei que ele estava morto. Eu corri para o quarto de volta para poder esconder meus filhos, tranquei e voltei. Quando eu voltei, o indivíduo não estava mais lá, mas estava muito melado de sangue lá. Aí ele disse, ele diz assim, eu não consigo lidar com isso, porque eu bati para matar. Meu objetivo era matar ele. Aí ele fica assim, como eu, espírita? Aí a gente ficou conversando. E na época, né, foi a mesma resposta que eu falei para essa amiga agora, isso nos anos 90. Você disse, olha, Alberto, eu não sei se eu não agiria diferente nessa mesma situação. Eu não sei se eu não agiria diferente. Porque é muita coisa. Você acabou de acordar, você vê um indivíduo, então, se ele estiver armado, eu tenho três filhos pequenos, eu tenho minha esposa, se ele mata, a porta, estamos tudo vulnerável aqui. E agora? Então, vamos dizer assim, é importante a gente perceber isso. Se você é capaz de matar, eu aqui diria que não. Mas, minha gente, em uma situação dessa, como é que a gente pensa? Eita, eu consegui bater em alguma coisa aqui, não tô. Então, por isso, a gente precisa estar vivendo 24 horas a lembrança de que nós somos espíritos. Para tentar, em situações como essa, a gente ter uma reação mais coerente com o que a gente acredita e não ficar julgando o outro, né? Eu sempre lembro dele quando alguém diz assim, eu não faria isso. Eu digo, rapaz, eu não sei, porque esse cara, ele é uma pessoa muito boa, ele é um indivíduo muito equilibrado, muito virtuoso, e ele teve essa reação. Eu fico pensando assim, eu acho ele muito superior a mim. E eu fico pensando assim, rapaz, se Alberto fez assim, eu fico pensando assim, Deus queira que eu nunca passe por uma situação dessa. Mas entende? Então, isso eu acho muito interessante isso que você falou, Renato. A gente não ficar querendo julgar o outro nesse ponto, mas observar esse comportamento que ele tem, eu ainda tenho, em que momento eu tenho e como eu posso fazer para superar isso. Hoje eu acredito que eu não reagiria de forma violenta. Eu acredito, mas nunca passei por uma situação como essa. E isso nos remete à necessidade de estarmos fazendo esses exercícios, que esses exercícios, eu digo a vocês, de um caderno de temas, é uma experiência fantástica que vai nos ajudar a ter um comportamento mais coerente com as nossas crenças, com os nossos princípios, evitando essa dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva acontece quando eu penso de uma forma, eu sinto dessa forma, ou eu penso de uma forma, sinto diferente e ajo diferente do que penso e sinto.
Isso já é chamado de dissonância cognitiva. É a pessoa dizer assim que é a favor do amor, da paz, da harmonia, mas ser a favor de pena de morte, andar armado. É o indivíduo dizer que é importante que as pessoas se livrem dos vícios. E aí a gente vê um bocado de gente que é contra vícios, disso, daquele, fazendo propaganda de tigrinho, de jogos de azar. Isso é chamado de dissonância cognitiva. O indivíduo pensa de uma forma, mas age de outra, de forma incoerente, né? Mas então, vamos entrar no nosso tema de hoje, que é o nosso livrinho Redentor, a sequência do nosso estudo. E eu não estou preparando slide, porque, como eu já comentei a vocês, o livro Redentor é uma experiência emocional de Edgar Morin. Então, muito do conteúdo daqui é de vivência interior dele. Então, fica difícil até montar slides, e eu estou preferindo a gente partir de um ponto de conversa de discussão e vocês podem contribuir ou fazer perguntas no momento que quiserem. Nós hoje vamos estudar sobre a infância e juventude do Messias e Jesus no templo. E é muito interessante perceber que, como eu já disse nas aulas anteriores, existem dois Jesus. Existe o Jesus histórico, que é o homem real, e existe o mito que nós fomos criando a partir dos anos, do tempo, das narrativas que foram sendo formadas, que estruturaram o que hoje nós conhecemos como Jesus Cristo. E é importante a gente lembrar que no Espiritismo, Jesus é um espírito superior. Ele não é um ser divino no sentido de estar quase igual a Deus. E eu acho interessante porque muitas vezes a gente vê assim no centro espírita, a pessoa se referir a Jesus como Senhor. Eu até outro dia estava assistindo uma palestra e a pessoa fez a prece que eu fiquei meio perdido. Que tinha hora que ele falava Deus, depois o Senhor, e era Jesus. Jesus não é o Senhor. O Senhor é Deus. Jesus é um ser muito evoluído, um ser que tem um desenvolvimento espiritual, moral, ético e que teve aqui na Terra um poder magnético, curador, excepcional. Mas ele não é Deus. Jesus, como Deus, é o Jesus mitológico, o Jesus que faz parte de outras vertentes religiosas, como o catolicismo, como eu acho que também o evangelismo, ele é visto como quase o ser de, como quase como um dos aspectos de Deus, não ser divinal. Para nós espíritas, Jesus é um ser espiritual muito desenvolvido, mas ele não é Deus, não tem o poder de Deus. E é importante a gente lembrar desse detalhe, porque às vezes a gente fica fazendo preces a Jesus, pedindo para ele interceder para mudar toda a nossa estrutura de reencarnação. Ele não tem esse poder. Quem tem esse poder é Deus. Mas Jesus, obviamente, ele pode nos apoiar, pode nos incentivar, pode nos dar, mas ele não muda a nossa trajetória espiritual. Quem vai mudar a nossa trajetória espiritual é Deus e os nossos comportamentos, os nossos aprendizados, o nosso desenvolvimento espiritual. E a infância de Jesus e sua juventude, provavelmente, pelos relatos, pelo que a gente tem historicamente, ela foi muito comum a de uma criança. Ela foi muito parecida, tanto que nós não encontramos muitos relatos excepcionais sobre a vida de Jesus. Na passagem do filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, tem uma cena muito bonita, que eu acho, de Jesus criança, quando ele está brincando com outras crianças, e eu acho muito legal esse filme, porque ele mostra um Jesus muito humano, e um pássaro cai morto. Se vocês já assistiram o filme, ele pega esse pássaro e coloca sobre as mãos, entre as mãos, e aí alguém chega, algum adulto chega, fala com ele, aí ele abre as mãos e o pássaro voa. Eu acho muito interessante o poder magnético, porque o pássaro cai, ele bate em algo e cai, e ele pega, coloca sobre as mãos e abre assim. É uma cena muito bonita, é um Jesus criança, né? Ele é criança, e isso, eu acredito que isso acontecia. Eu, particularmente, com o Zivaldo. E Edgar Moura nos traz, assim, essa visão de que Jesus criança, ele realizava alguns fenômenos, mas ele ainda não tinha se aberto para a sua missão de trazer a boa nova ainda. Mas ele sempre tinha esses arroubos, que é comum a gente ver em crianças que têm um certo despertamento espiritual e começam a dizer coisas interessantes. Coincidentemente, hoje eu estava com uma aluna minha que é evangélica e ela estava me mostrando uma adolescente, uma criança de 10 anos, que vai fazer uma pregação na igreja dela, da Igreja Batista IBCMB, Igreja Batista que tem uma igreja dessas aqui grande. Aí ela me dizendo, olha, Zivaldo,
ela tem um dom da palavra. Eu digo, e é. Aí ela me mostrou um vídeo, ela falando. Olha, 10 anos de idade. É excepcional ela falando sobre a vida, sobre Jesus. Eu digo, nossa, realmente ela tem o dom da palavra com 10 anos de idade. Como a gente ia apresentar a aula hoje sobre a infância de Jesus, eu fiquei pensando, olha, uma criança dessa, comum, que próxima a gente, mora aqui em Petrolina, tem esse dom, imagina Jesus, a adolescência dele, né? O que ele teria também, mas assim, continua sendo uma criança excepcional, mas uma criança que não tem, assim, não tinha despertamento ainda, Jesus, para a grande missão dele de trazer a boa nova. Mas já tinha essas referências de trazer alguma informação, realizar algum fenômeno. Provavelmente isso acontecia na sua infância, na sua juventude, e a gente tem até alguns fatos narrados nos evangelhos em que Jesus vai conversar no templo, né? Quando ele acaba discutindo com os doutores da lei, discutindo, conversando no mesmo nível, pelo conhecimento que ele tinha. Obviamente, se a gente encontra pessoas aqui encarnadas na Terra que conseguem trazer a lembrança dos conhecimentos que tiveram em vidas passadas, imagina Jesus, que a gente tem em conta assim, de ser um espírito, segundo os espíritos que codificaram o livro dos espíritos, que dizem que ele foi um dos seres mais evoluídos que já teve na Terra. Então, a capacidade dele de lembrar dos conhecimentos que ele já tinha de outras vidas é excepcional. Então, provavelmente ele teve uma vida normal, mas sempre com fatos que ocorriam no seu dia a dia que demonstrava já o seu despertamento, a sua grandeza. Isso é interessante porque eu fico pensando assim, Maria aflita, né? Jesus, para com isso, que chama atenção, né? A aflição dela como mãe, para com essas coisas. Porque quando a gente vê assim, tem mães que tem um filho assim que tem um desenvolvimento, vamos dizer assim, de superdotado, né? Ou de altas habilidades, a mãe fica sempre com medo da criança não ser tão aceita no grupo, porque acaba sendo o diferente, né? E eu fico vendo Maria assim, Jesus, sempre olhando Jesus, então ela vai Jesus inventar coisa. Vai dar vida para um passarinho, vai salvar uma vaca. E isso é muito interessante, né? Porque e no filme de Mel Gibson é muito legal, porque ele mostra esse Jesus, a Maria sempre aflita com Jesus por essas coisinhas do dia a dia que ele fazia, né? Eu já narrei para vocês a cena da mesa, né? Que ele bota ela para sentar e ela toma aqui que essa mesa é muito alta, ele não vai ter cadeiras. As pessoas sentem e ela, será que isso vai dar certo? Olha só a aflição de Maria com as ocupações de Jesus. E essa visão de Edgar Armand é que ele diz que em determinado momento, Jesus, sendo um ser espiritual já bem desenvolvido, ele encarna o Cristo. O Cristo, quando ele se toma pela missão de trazer a boa nova, ele encarna o Cristo, assim se refere a Edgar Armand, como se o ser o Cristo fosse como se Jesus se vestisse a partir de hoje eu sou o Cristo, aquele que vai deixar a minha vida, os compromissos da minha vida material para seguir os compromissos da minha vida, da minha missão espiritual de trazer a boa nova na Terra. E tudo isso foi uma grande preparação. Tem um livro chamado A Grande Espera, que é uma psicografia do espírito Eurípides Passanufo, em que ele traz algumas passagens de Jesus criança, Jesus jovem, Jesus antes de assumir o papel de missão dele como o Cristo. E o Eurípides Barçanufo é uma encarnação dele na época de Jesus, que ele faz parte do grupo dos essênios, e eles estão procurando o Messias. Ah, mas já é a época do Messias, eles estão procurando, não encontram. E é interessante que em determinado momento do livro, Jesus vai até eles, criança. Jesus está encarnado como criança e aparece para eles, onde eles estão, o grupo de essênios, e diz: olha, ainda não é o momento de eu me revelar, mas eu já estou aqui. E de conversa com eles, e Jesus ele se materializa para eles, com um corpo de criança, ele está na cidade dele, de Nazaré, e vai até onde os essênios estão, que estão procurando ele, e conversa com eles: olha, acalme-se, já estou aqui, a missão vai começar no tempo devido, mas aí conversa, já troca algumas ideias com ele. É um livro fantástico, é um livro fino, é um livro muito gostoso, embora tenha um final triste materialmente falando, mas um final renovador espiritualmente falando. A Grande Espera é um livro muito gostoso de ler. E esse livro nos traz uma luz assim, que é a visão de Eurípides Barçanufo, do Jesus, Jesus humano, o Jesus que teve uma infância, uma juventude, de criança,
embora com alguns acontecimentos do seu dia a dia que mostravam o papel que ele iria desempenhar quando ele encarna, como diz Edgar Morin, o Cristo. E aí ele segue a sua missão de trazer a boa nova para a gente. E aqui no nosso capítulo, Edgar Morin chama a atenção que Jesus fala que o sofrimento é a fonte do amor. As dores são cordas que nos atam ao Pai do céu. Ele coloca, então, que quando nós passamos por situações de dificuldade, isso Jesus, na sua juventude, né, já comentava sobre isso, segundo a percepção de Edgar Morin, quando ele coloca que as dores que surgem em nossa vida são como cordas que nos ligam a Deus, é porque elas são lembranças. Toda vez que você passa por uma situação difícil, pense assim, são lembranças da fragilidade do meu corpo físico e da força que eu, espírito, tenho. E todo nossa dor, nosso sofrimento na Terra, ele advém, segundo a visão budista, né? Essa é uma visão budista que também é cristã. Todo sofrimento que nós passamos na Terra, ele vem da nossa não valorização dos aspectos espirituais que nós temos. Todas as vezes que a gente esquece de que somos espíritos vivendo uma experiência no mundo material, nós sofremos. Ah, eu tenho uma doença incurável. Sim, mas você vai viver a partir disso. Ah, eu sofro. Luzivaldo, então você não sofre se tiver uma doença, sofre. Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu tenho o maior medo de morrer. Eu me pego de medo de morrer. E quem aqui não tem medo de morrer, que pode jogar a primeira pedra aí no computador. Eu quero ver quem é aqui que não tem medo de morrer. Ah, eu não tenho. Ok, então amanhã, reze hoje, para amanhã você morrer, logo cedo, você já acorda morto na cama. E eu vou dizer uma coisa a vocês. O meu maior medo de morrer, sabe qual é? Morrer dormindo. Não quero. Aí, se você quer morrer acordado, também não, porque olha, eu tenho assim, eu trabalhei dei aula de personal para uma médica cardiologista que é espírita e tem uma percepção espiritual muito grande, doutora Betânia Morena, aqui em minha cidade. Inclusive, é minha cardiologista. E ela diz assim, Luzivaldo, quando ela é espírita, sabe que eu sou espírita, quando você estiver achando que vai morrer, não me ligue dizendo, doutora, eu vou morrer, não me pergunte. Me salve, não fale nada, porque eu não aguento. Quando ela diz que quando chega, às vezes, na situação e vê a pessoa numa situação grave e passando mal, já na UTI, doutora, não me deixe morrer. Ela fala, meu Deus, o que é que eu posso fazer? Mas é muito triste porque você não tem o que fazer. Aí ela diz assim, o bom é morrer dormindo, os outros, quero não. Quero morrer acordado. Ela, mas se você for morrer acordado, vai me chamar. Eu disse, vou. E vou dizer a mesma coisa. Não me deixe morrer, doutora. Ela disse, não ligue para mim. Gente, porque nós ainda somos assim. Eu tenho medo de morrer. E quando eu tive, logo depois da pandemia, as crises de ansiedade, eu ficava achando que ia morrer a qualquer hora. Aí vinha mais ansiedade. A médica dizia: para de ter medo de morrer. A psicoterapeuta, eu disse para ela, na época era psicoterapeuta, disse: tu não tem medo de morrer, não, Elisa? Então, resta para morrer hoje? Ele disse: Deus me livre. Eu disse: ainda. Mas a gente tem medo, mas é importante entender que é inevitável, portanto, é importante lembrar também que nós somos espíritos. Nós vamos sobreviver a tudo isso aqui. Minha mãe era espírita há muitos anos, e nós já nascemos no lar espírita. E quando falava sobre morte, ela disse, para com essa conversa. Não quero saber de morte. A senhora tem medo de morrer? Ou não quero saber disso. Então vamos falar de morte. Não, para que falar? Não vai morrer? Já vai morrer, então já sabe, não precisa falando. Eu sou dessa área dela. Então, é importante que nós lembremos sempre que nós somos espíritos, porque isso ameniza o sofrimento que nós passamos. Isso ameniza e deixa que nós sintamos a dor e a saudade, e não mais o sentimento de sofrer. Isso tira um peso muito grande de nosso corpo, da nossa mente. E eu acho que essa grande lição que Jesus nos traz, quando ele diz que, quando ele fala para nós, vou preparar um lugar para vocês. Mas, na verdade, eu vejo esse preparar um lugar para vocês e mandarei um consolador. Não é uma coisa assim de que esse lugar está lá. Esse lugar pode começar a ser vivenciado agora. Quando ele diz, vou preparar, eu penso assim, se a gente seguir os seus ensinamentos, se a gente procurar exercitar isso no nosso dia a dia, cada vez mais diminuir a distância entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, eu vou começar a ter uma vida mais harmônica, ter uma vida mais equilibrada, uma vida no mundo material, mas que vai estar sempre conectada com o espiritual que eu sou. Isso vai fazer por onde eu comece a perceber aspectos
no meu dia a dia que eu não percebia antes. É fantástico quando você começa o seu dia conversando com Deus. Não é só fazendo uma prece, é conversando com Deus. Eu acordo sempre, eu tenho o costume de fazer yoga, uma yoga curta de manhã, faço alguns exercícios respiratórios e faço a minha oração. Eu converso com Deus, agradeço pelo dia. Gente, eu todos os dias eu agradeço quando acordo e agradeço várias vezes durante o dia. Eu estava comentando há pouco com uma aluna, eu dizendo, rapaz, eu me sinto uma pessoa que é abençoada todos os dias. Por quê? Eu faço todas as minhas refeições em casa, meu café da manhã, meu almoço, minha janta, eu faço em casa. E eu conheço pessoas que mal têm tempo para tomar um café da manhã. Acabam comendo nesses carros de lanche uma coxinha, um pastel, como café da manhã, porque não dá tempo para ela chegar no trabalho e fazer a comida. Ah, você podia fazer à noite. Ela chega por volta de 10, 11 da noite, morta de cansada, só cai na cama e vai cuidar. Eu tenho uma amiga que ela vai cuidar dos filhos. Quando termina de fazer a tarefa toda, ela está morta, não consegue fazer a comida dela para o outro dia, aí vai deixar as filhas, um filho na creche, o outro não sei onde, não sei o quê. Aí começa o dia, ela diz, Luzivaldo, aí eu digo, poxa, olha o quanto eu sou abençoado. Eu posso fazer todas as minhas refeições em casa. Eu tenho um horário no dia que eu posso tirar um cochilo pós-almoço. A maioria das pessoas que eu conheço não tem essa possibilidade. Então, eu vejo milhares de motivos no meu dia para agradecer. Eu passo o dia agradecendo. Eu vou dizer, isso faz por onde eu me sinta melhor. Me sinto bem, eu me sinto mais conectado com o espiritual e valorizo cada coisa que eu tenho na minha vida, valorizo e faço uma festa. Hoje eu sentei aqui, não fui trabalhar agora à tarde, porque eu dou aula particular e duas alunas desmarcaram, então eu fiquei com um horário que eu não teria normalmente livre. Aí eu pensei, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer um café, vou sentar aqui na mesa, na minha sala e vou tomar um café nesse momento. Aí acabei me lembrando assim de várias coisas, momentos aqui com minha mãe, que ela já desencarnou, morava comigo. Foi muito gostoso. Foi um momento bom que eu me senti conectado com minha mãe espírito. Me senti conectado com o meu lado espiritual. Até uma aluna disse assim: Nossa, você botou lá, até postei, né? Botou lá lembranças. De que lembranças? Eu disse, foi tantas lembranças que foram realmente lembranças. Eu lembrei de minha mãe, lembrei desse final de semana que minha irmã veio para cá, minhas duas irmãs, são quatro irmãs que eu tenho, e mais quatro irmãos, três irmãos homens. E eu lembrei deles, momentos que a gente tomava café. Eu lembrei de tanta coisa, e foi muito agradável, porque isso me conectou espiritualmente. E é importante a gente estar buscando esses momentos de conexão. Teve oportunidade? Se conecte espiritualmente, pare, aproveite. Eu tinha mil coisas para fazer, mas eu pensei assim, eu estaria dando aula, não vou estar, vou aproveitar esse momento para fazer uma coisa que eu não estou fazendo normalmente, vai me conectar. E eu passei 40 minutos para tomar uma xícara de café, lembrando, pensando. Oh, foi muito agradável, porque me renovou. Quando eu saí para trabalhar, agora à noite, antes de vir para cá, eu dei mais duas aulas, até uma disse, nossa, você hoje está diferente. Aí eu disse, como assim? Você está numa disposição, numa... Digo, olha, funcionou. Funcionou a conexão, né? Então, gente, aproveita todos os momentos. Leia uma página edificante, fazer uma conversa com Deus. E, ó, a minha prece é uma conversa. Eu digo, Deus, muito obrigado por esse céu maravilhoso, pelo meu corpo, que eu tenho um corpo saudável, eu tenho um corpo eficiente. Muito obrigado por um dia novo que surge minha vida, que eu vou aproveitar, tentar aproveitar ao máximo. Se não der, perdoa, mas eu vou fazer o esforço. É uma conversa mesmo, e bato um papo com ele de forma bastante agradável, que eu até ouço ele respondendo. E diz que doido não é quem ouve vozes, né? Doido é quem responde às vozes que ouve, né? Então, isso passa aí. E isso é muito legal. E Jesus nos traz essa referência de termos essa vida material, que é como eu vejo, como Edgar Moore mostra também, ele teve uma infância e juventude normal, com alguns acontecimentos excepcionais, mas ele nos mostra que eu posso ter uma vida material digna e estar conectado com o meu lado espiritual também. Isso é muito importante. Nós temos que estar lembrando disso a todo momento e nos reavivando
para que nós tenhamos um melhor aproveitamento da nossa vida aqui, nossa encarnação, que é o grande motivo de nós estarmos aqui. Algum comentário, pessoal? Alguma colocação? Fiquem à vontade. Eu me sinto, olha, eu gosto muito de conversar, viu? E não ter, vocês não falarem me deixa constrangido. Eu tenho uma aluna, eu tenho aula para ela hoje de 6 horas. Eu dou aula para ela e o esposo, né? E ela briga comigo a aula inteira. Ela chega a me xingar. Você como é que ela chama? Peste! Sua peste, cala a boca! O tempo inteiro. Aí ela viaja muito. Aí quando ela viaja, eu mando o treino, mando, né? Aí eu sempre pergunto, e aí, quando ela volta, como foi? Conseguiu treinar lá? Ela disse, oi, peste, nem me pergunte, não conseguiu. Por quê? Porque eu sinto falta de você do lado. Eu não consigo treinar sem vocês. Por que tu tá aqui, tu reclama que eu fico falando demais. Mas quando eu viajo, eu sinto falta, Luzival. Eu digo, então deixa eu falar. Não, peste, cala a boca. Eu não aguento. Você fala demais, e volta o tempo inteiro. E ó, eu trabalhava com corrida. Eu corria com os alunos, eu conversava o tempo inteiro. Que eles falavam, rapaz, miséria, nem correndo tu consegue ficar calado. Eu não consigo. Essa é uma coisa que eu não consigo. Então fala, podem falar. Coloquem aí. Eu estou sentindo que Lu está querendo falar. Ela faz assim, escreve. Pode falar, Lu. Estou bem. Ótimo. Então, como é que você. Vamos, deixa eu parar aqui a gravação.